Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam bem-vindos ao mundo dos caçadores. Para que servem as bestas guardiãs espirituais? Qual é o intuito do arco de guerra de sucessão? Por que a gente está tendo ele aqui e agora? Nem de transmutação em uma habilidade curativa, né? Dá para você utilizar essa classe de aura, esse tipo de aura, para fazer uma habilidade de cura. E é possível trocar a minha categoria inata, por exemplo, nasci um emissor, bem que eu queria, e aí eu posso trocar para especialização. Será que isso é possível? E é tudo isso e muito mais no Hunter Responde de hoje. Antes de mais nada, só lembrar que tem links para o meu Discord aqui na descrição do vídeo e também para o meu Instagram, caso você queira me seguir por lá. Então só bora, né? Hunterzinho Responde para aquecer a semana. Vem comigo. A primeira pergunta de hoje foi enviada pela Paula Menezes. Por que o Jin é o seu personagem favorito? KKKKKKK. Qual é? Por que você tá rindo? Primeiro, é claro, obrigado pelo apoio com o donate, né, Paula? Tamo junto demais. E também por você ser membro aqui no canal, né? A Paulinha sempre dando uma moral aí, sendo membro e também apoiando no canal e com as perguntas, um donatezinho. Muito obrigado. Ajuda muito o projeto. Bom, vou tentar contextualizar o máximo aqui. O meu primeiro anime favorito foi Yu Yu Hakusho. Foi não. É ainda. E por que primeiro, né? Porque atualmente meus animes favoritos, e eu acho que isso aí não vai mudar, né? É Yu Yu Hakusho, como sempre foi, e eu adicionei Hunter x Hunter. E o meu personagem favorito de todos os animes é o Yusuke Urameshi. Na verdade, ele é meu protagonista favorito e meu personagem favorito. É um cara de respeito. E o Jin, na minha visão, é uma personificação do Yusuke. Embora o Jin tenha todo o jeitão dele e tudo mais, ainda assim me lembra bastante o Yusuke. Então, basicamente, o Yusuke no mundo de Hunter x Hunter. Além disso, eu gosto bastante de como o Jin procede em algumas coisas. Eu me identifico com esse personagem. No que diz respeito na calma para poder proceder com as situações, né? Sempre tá pensando à frente dos oponentes dele e tudo mais. Eu tento fazer um pouco disso na minha vida, sempre tentar pensar nas coisas um pouco à frente. Lógico, sem pressa, sem nada, sempre na calma. Além disso, o Jin traz com ele todo aquele ar de mistério e de desconhecido que eu gosto muito. Além do jeito despreocupado, mas que na verdade é sim preocupado. Ele observa as coisas de longe e tudo mais, deixa elas irem, mas sempre de forma calculada, sempre analisando. E eu sou bastante assim, né? Pra falar a verdade, as pessoas que ficam próximas de mim, elas falam que eu sou bastante despreocupado e tudo mais. Mas à medida que as pessoas vão me conhecendo e tudo mais, elas percebem que sim, eu sou preocupado com as coisas. E quando realmente precisam de mim, eu estou lá presente. Mas no geral, eu sou meio assim também. Então eu acho que é por aí. Deu pra deixar claro do porquê de eu gostar do Jin. Essa pergunta foi enviada pelo Feitan8593. Qual a finalidade das bestas de Nen? Tipo, só existe para os príncipes se matarem e escolher um sucessor ou tem algo maior que isso? E por que os príncipes precisam se matar? Uma besta espiritual guardiã tem como intuito proteger o imperador de Kakin, por meio de um processo que acontece há séculos na história de Kakin. Já que Nazubi fala que foram os ancestrais dele que criaram o jarro de cerimônia. E agora que sabemos que se trata de uma trinca de tesouros sagrados, possivelmente o Buda Zen amortalhado e também a lâmina do bom presságio. Então é isso, né? É algo cíclico, onde o atual imperador tem os seus filhos e em um dado momento, quando ele for passar ali o bastão de imperador para alguém, vai acontecer uma disputa de sucessão. E para isso, todos os envolvidos nessa disputa de sucessão precisam participar lá daquela cerimônia do jarro, né? Coloca uma gota de sangue e tudo mais, e aí posteriormente vai ser conferido uma besta espiritual guardiã, que tem como intuito proteger o príncipe, que é um candidato a imperador. Porém, essas bestas guardiãs não podem atacar outros príncipes que estão sendo protegidos por outras bestas guardiãs e também não podem se atacar diretamente. Inclusive, o Hawkenberg é contra essa tradição e é por isso que ele tenta assassinar o próprio pai. E aí o que acontece? A besta guardiã do Nazubi protege ele. E aí o Nazubi fala que se o Hawkenberg deseja mudar todo o processo que acontece há séculos ali em Kakin, que ele se torne o imperador primeiro, para depois ele tentar mudar o sistema. Tendo isso, vamos então à sua pergunta de fato. Eu acho que já está meio respondido, mas vamos tentar deixar o máximo claro aqui. Finalidade da besta de Nen: proteger o imperador. Você acabou de ver, né? O Hawkenberg tentou matar o próprio pai. Tá lá, ela foi e protegeu. É um exemplo.
Uma vez que a guerra de sucessão tenha terminado e um dos príncipes candidatos tenha se tornado o imperador de fato, ao seu lado, ou melhor dizendo, nas suas sombras, terá uma besta de Nen, que o protegerá de diversas formas e também o apoiará como monarca em Kakin. E isso irá ajudar a conduzir o país para a prosperidade, que basicamente é um dos intuitos deles ali. Isso aqui também já respondeu a sua segunda pergunta, né? Se elas só existem para se matar. Como eu falei, uma besta de Nen não pode matar uma outra besta de Nen. E nem pode atacar um príncipe que esteja sendo protegido. E os príncipes terem que se matar é autoexplicativo, né? Uma disputa de sucessão. Só pode restar um para de fato ser imperador. É tipo, basicamente, como funciona todo esse processo de seleção. É assim que funciona. Tem que morrer todo mundo. Aliás, né? Tem que morrer quase todos, né? Só resta um. Essa pergunta foi enviada pelo Dandy Nemo. O Nen de transmutação pode ser usado para curar? Porque o Yuppie fez alterações corporais e pôde curar o Meruem. Mas ele curou apenas por ser o Meruem? Eu não poderia transformar minha aura em células-tronco e aplicar em alguém ferido ou curando? Ou usar minha aura como medicamentos e compostos curativos mais fortes que os existentes? Porque o Hisoka faz a goma ser mais forte que qualquer chiclete, por exemplo. Além disso, o sopro do arcanjo, sendo uma habilidade Nen, estaria expelindo uma aura curativa, o que mesmo não sendo diretamente transmutação, parece pra mim usar de transmutação para que o sopro se torne curativo. Mano, sim, você pode utilizar a transmutação para isso sim. O caso lá do Yuppie com o Meruem, na minha concepção, eu vejo como uma coisa diferente, é uma questão à parte. Né, já que são formigas quimera, e aí tem toda uma, como eu posso dizer, toda uma história pra gente poder classificar e explicar as coisas ali. Daria sim para você dar à sua aura transmutada as capacidades de um determinado medicamento e ali a aplicabilidade, a potência seria muito maior do que o medicamento real. Isso com certeza daria para fazer. Fazer isso com diversos medicamentos, eu sinceramente já acho complicado. Eu sou defensor dessa tese. Eu acho que quando você fala de transmutação, você meio que escolhe uma coisa ali e faz somente essa coisa. É basicamente a maioria dos exemplos aí que a gente vê no anime mesmo. Mas talvez se fosse algo mais genérico, talvez até desse pra fazer. Alguma coisa muito potente, eu acho que não. É a minha aposta. Vou esperar até ver se isso aparece alguma coisa no anime. Mas na minha visão não dá. E aí o Hatsu da Bisque, a esteticista mágica Cookie, tem esse princípio aí curativo. Porém, pela Bisque ter optado em conjurar um ser, a sua habilidade tem muitas mais aplicações. A aura produzida pela Cookie tem a capacidade de ser uma loção que melhora a qualidade da pele, por exemplo, já é uma coisa. Com a massagem dela, ela pode literalmente melhorar o corpo em diversos aspectos, tensões também pelo corpo, prisão de ventre e qualquer anomalia que apareça. E por isso seria muito mais sensato mesclar com a conjuração do que simplesmente utilizar apenas a transmutação. Porque se você quiser algo com funções curativas diversas, seria muito mais fácil você conjurar algo para isso. E aí você poderia botar diversas aplicabilidades, né? A conjuração tem essa facilidade, né? Esse bônus aí, digamos assim. E aí a transmutação deixa o seu escopo muito reduzido. E isso que eu tô falando aqui, a gente já viu alguns exemplos de como a materialização possibilita muitas coisas, né? O Crazy Slots mesmo do Kaido, diversas armas. As correntes do Kurapika são pelo menos ali 5 tipos diferentes, né? São várias técnicas, cada um com um propósito. Então seria mais sensato, na minha visão, conjurar alguma coisa que pudesse trabalhar de diversas formas curativas. Essa pergunta foi enviada pelo James127. Na sua opinião, qual tipo, sei lá, a funcionalidade desse arco de sucessão? Ele poderia ter colocado, sei lá, logo, vamos pro continente negro, já tô lá. O que tipo ele quis transmitir e qual conclusão ele quer passar? Acho que um detalhe importante que a gente tem que ter em mente, pelo menos, né, isso é só minha opinião, é que quando a gente acompanha uma história, a gente vê claramente pelos olhos do protagonista. Dilemas, evoluções, objetivos, é tudo deles, né? Basicamente é isso. E o Kurapika é um protagonista, né? Eu já falei isso até em outros vídeos. A gente tem 4 protagonistas em Hunter x Hunter, diferentemente de Yu Yu Hakusho, tá? Yu Yu Hakusho é o Yusuke mesmo. Só que em Hunter x Hunter são 4 protagonistas. E um dos objetivos do Kurapika, se não o mais importante, o principal, é recuperar os olhos escarlates
dos membros do seu clã. E esses olhos estão em posse em um dos príncipes de Kakin, que está envolvido na Guerra de Sucessão. E para o Kurapika chegar mais perto do seu objetivo, ele precisou fazer parte dos Zodíacos e, consequentemente, entrar na Guerra de Sucessão, porque ele soube, através dos Zodíacos, né, teve uma barganha e tudo mais, que ele poderia recuperar os olhos escarlates que ele estava atrás. Então isso aqui que a gente está vendo em termos comparativos é como se fosse uma Grid Island da vida. Porém, ao invés do Gon, com objetivos do Gon, a gente está vendo o Kurapika com objetivos do Kurapika. Sacanagem. Sem contar que depois que o plano do Beyond foi meio que revelado aí, a gente pode ter uma coisa mais global acontecendo em Hunter x Hunter, já que ele quer unificar o mundo através de Kakin. Por sinal, ambicioso demais esse cara. Engraçado que eu sempre falei que em Hunter x Hunter não tinha essa questão global, né, que tem lá muito nos outros animes, né? Sempre, a gente vai salvar todo mundo, vai salvar a Terra, vai salvar os humanos. E Hunter x Hunter não tinha muito disso, né? Eu sempre falava isso com outras pessoas. Bem, enfim, chegamos, né? E as calamidades também flertam com essa questão, sem contar no Gyro, né? Eu acho que não tem muito pra onde ir, né? Começa ali micro e aí vai expandindo o escopo. Não tem pra onde ir, aí envolve o mundo todo. É sempre assim. Essa pergunta foi enviada pelo Guilherme493. Douglas, tirando o Nen, quais seriam as outras mecânicas de poderes dos animes que você gosta? Bom, vou utilizar para isso os animes que eu mais gosto. Eu acho que depois do Nen, não tem como, né? O sistema que eu mais gosto, eu acho que Alquimia de Fullmetal Alchemist, ou talvez os stands de Jojo. Porém, eu acho que Fullmetal Alchemist está um pouquinho ligeiramente à frente em comparação a Jojo pra mim, mas eu gosto demais desses dois sistemas. Gosto muito do conceito e tudo mais, né? E esses animes aqui, esses dois animes pra mim estão no top 5 favoritos. Após isso aqui, eu acho que Akuma no Mi e Haki. Eu acho que o que o Oda fez ali é muito legal, eu curto demais, né? Toda aquela ideia do Haki é bem simples, né, por sinal, mas as Akuma no Mi são muito legais. Eu acho que os dois poderes ali combinados ficou muito bacana, eu me divirto e gosto muito. Embora não esteja nem no meu top 10 animes shonen favorito, eu acho que é bom a gente citar o Chakra de Naruto. É um sistema bem legalzinho. Eu não sei se está muito amarrado porque, como é que eu posso dizer, eu não sou estudioso e nem grande entendedor de Naruto, né? Bem pouco assim que eu entendo. Mas eu sei que tem muitas possibilidades. Destrinchado ali é bem legal, né? O ninjutsu, o taijutsu, genjutsu. Aí tem essas questões de jutsus oculares e tal. Não sei, ó, se eu tô falando alguma merda aqui, fãs de Naruto, desculpa. E aí tem a questão dos elementos e tudo mais. Cara, eu acho um sistema muito legalzinho, bem ok pra caralho. E aí a gente tem os sistemas que eu considero sistemas básicos, né? Que são basicamente iguais ali, só meio que mudam o nome, né? E a gente tem o Ki de Dragon Ball. É legal, acho que foram os primeiros contatos que a gente tem ali com mecânica de poder sobrenatural. Reiki Yoki, Yu Yu Hakusho, Heiatsu, pressão espiritual, né? Acho que é isso. Em Bleach, né? São basicamente a mesma coisa. Cosmo nos Cavaleiros do Zodíaco. Cara, eu não sou entendedor também, me desculpa, fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Mas acho que é parecido ali. Então, eu acho que são esses daí. Essa pergunta foi enviada pelo The Original Light. Seria possível fazer algum tipo de pacto/contrato de Nen para fazer o uso da especialização? Tipo, abdicar dos tipos não inatos de aura em prol de ganhar a especialização. O que eu acho que ele quis falar aqui, que não ficou muito claro pra mim, é meio que, tipo, abrir mão dos outros tipos, dos outros 5 e ficar somente com a especialização. Bom, na minha concepção, mudança de tipo inato de aura nunca vai ser possível, é o que eu acho. E quando eu falo isso daqui, eu tô falando de pacto de Nen, que foi o que ele perguntou, tá, gente? Porque você vai falar, pô, mas e o Kurapika? Não, o Kurapika é uma coisa diferente. Tô falando de pacto de Nen. Vou lá, faço um pacto, tudo mais, um contrato, e aí nesse contrato eu tenho uma mudança de Nen. Eu sou um aprimorador, me torno especialista, por exemplo. Não acredito nisso, sinceramente. E eu levo por isso por conta de tudo que o anime preza, né? Nessa questão, né? Um exemplo, o Kurapika nasceu um materializador, mas ele queria ser um aprimorador. E o Izunave fala pra ele assim, meu filho, se vira, notícia triste pra você. Vai ser materializador para sempre. Embora manipuladores e materializadores tenham aquela capacidade, né, de se tornar especialista durante a sua vida. 1% de chance, mas tá valendo. E aí, somente eles, né? Então, eu acho que não, cara. É bem por aí. Se porventura o Kurapika tem a sua habilidade roubada pelo Crollo, como você acha que funcionaria o Emperor Time?
o livro criaria um olho para ele, ou ele não conseguiria usar a habilidade por completo. Então, mano, o tempo do Imperador, embora ele esteja combinado com a habilidade Nen do Kurapika, com a aura do Kurapika, ele não é um Hatsu e não pode ser roubado. Ter os olhos escarlates é uma capacidade dos curta, ou seja, não é só o Kurapika que tem. O Pyro, por exemplo, o falecido Pyro, teria essa capacidade. A única coisa que ainda não sabemos é se todo curta, quando estão com seus olhos escarlates, tem uma mudança no seu tipo de aura inata, que é o que acontece com o Kurapika, né? Materializador, olhos escarlates, se torna especialista. E aí, isso só acontece com o Kurapika porque ele é um materializador. Lembra dos 1% que eu acabei de falar na pergunta anterior? É basicamente isso. E aí, isso é uma condição de vida, né? Daquelas coisas que saíram há 2 anos atrás do Togashi. E a pergunta que fica é o seguinte: e se o curta for um aprimorador? E se ele for um emissor? E se ele for um transmutador? Teria mudança no tipo de aura inata dele? O grupo anda transmutador, aprimorador ou materializador, emissor, aí aprimorador ou manipulador? E aí, como é que fica isso? Tem algum acréscimo na habilidade, alguma mudança? Isso a gente não sabe. Sinceramente, mudança, né? No caso, se tornar, sou um aprimorador, e aí fiquei com meus olhos escarlates, virei especialista. Não acredito nisso. Sinceramente, eu não acho que nem é possível. Pode ter um fenômeno diferente, mas isso aí eu acho que não rola. Então, se o Chrollo roubasse as correntes do Kurapika, na minha concepção, ele poderia utilizá-las tranquilamente, respeitando tudo que elas têm. Por exemplo, se o Chrollo utilizasse uma Chain Jail e uma outra pessoa, ele morreria automaticamente. Não é esse o pacto que o Kurapika fez? Então vai ser imposto sobre o Chrollo. Porém, pode acontecer, aí vem a ressalva, né? Que essas condições se alterem na posse do Chrollo. É uma possibilidade. A gente viu isso na luta com o Hisoka, várias coisas se alteraram ali. Mas para todos os efeitos, se o Chrollo roubasse a habilidade do Kurapika, ele teria que seguir ali na risca. Essa pergunta foi enviada pelo Felipe Canepelli 1085. Fala Douglas, sempre tive uma dúvida a respeito da técnica do Basho. Quando ele escreve no Hakai que tudo o que ele tocar queimará no fogo do inferno, não lembro se é isso que está escrito ao certo. Esse fogo é proveniente do Nen de conjuração / materialização ou é do Nen de transmutação? Ele conjura o fogo ao invés de transmutar? Sim, mano, eu vejo dessa maneira. É materialização porque é uma consequência da condição imposta que ele coloca no Hakai dele. Por exemplo, se todos aqui mentirem, irão perder a capacidade de se movimentar. Condição, precisam falar a verdade. Consequência, não irão se mover. Embora na cabeça de muitos, por ser fogo, né? Sei lá, essas questões mais elementais aí, né? Pô, eletricidade, não sei o que, todo mundo pensa muito nisso, né? Muitas pessoas associam água, fogo, eletricidade e por aí vai, né? Tem a explosão do Gentru e tudo mais, né? Muitos associam somente a transmutação, mas a verdade é que com a materialização você consegue também. Porém, o mais sensato é mesclá-los, ao invés de ficar tipo só na materialização ou só na transmutação. Claro, depende do objetivo. Pense que com a materialização você faz literalmente uma determinada coisa. Já com a transmutação se trabalha nos detalhes ali, na estrutura do negócio. Você consegue modificar, aumentar em muitas coisas. Se você fosse dar as propriedades da água à sua aura, como é que ia ficar mais ou menos? Ela se tornaria a água visivelmente falando? Não. Mas a sua aura se comportaria como tal. Já com a materialização, você poderia fazer literalmente a água em si. Porém, você poderia alterar algumas questões físicas da água? Não. E é para isso que você utiliza a transmutação. E é por isso que no mangá é dito que a transmutação e a materialização são grupos irmãos, são bem parecidos. Então, dependendo do que for fazer, utilize os dois. Então tá aí, galera, mais um Hunter Responde pra conta. Eu tava até com saudade de poder responder umas perguntinhas, mas sabe como é, né? Muitas coisas ultimamente aqui no mundo de Hunter x Hunter e a gente tem que cobrir tudo isso daí, não pode perder a oportunidade. De coração, espero que vocês tenham se divertido e que tudo aqui tenha ficado o mais claro possível. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece não, tá, galera? Um likezão ajuda demais o crescimento do canal e se você não é inscrito nesse canal aqui que é totalmente focado em Hunter x Hunter, aproveite esse momento e manda bala. E é isso aí, galera. Agora eu vou indo, mas eu espero encontrá-los em um próximo vídeo aqui no Mundo dos Caçadores.